Hoje vamos conhecer mais um pouquinho o diário de Eugênia von der Leyen, a princesa católica que tinha o dom extraordinário de contemplar as almas do purgatório. Nesse diário estão registradas as histórias de várias pessoas, de várias almas do purgatório que apareceram para Eugênia von der Leyen e suplicaram exercícios espirituais, jejuns, orações, a realização de santas missas para que estas almas pudessem se libertar e adentrarem a Jerusalém Celestial. Sobre a história de Eugênia von der Leyen, de uma forma mais detalhada e aprofundada, vou deixar um link de um vídeo nosso na descrição. Não deixem de ver, porque é muito importante compreender a história desta serva de Deus. Porém, antes do diário, vamos fazer um resumo da vida de Eugênia von der Leyen. A princesa Eugênia von der Leyen nasceu em 15 de maio de 1867, em Munique, na Alemanha. Ela recebeu o dom extraordinário, concebido pelo Espírito Santo, de contemplar a aparição de almas do purgatório. Por ordem superior, ela escreveu um diário detalhando estas aparições e os exercícios espirituais que praticou, como jejuns, orações de terços, obras de caridade e, principalmente, a participação na Santa Missa para libertar tais almas do purgatório, segundo a bíblica teologia da reparação, dentro da realidade da comunhão dos santos. O diário é bem rico em detalhes, mas omite os nomes, os abreviando. Depois de meio século após a morte de Eugênia, com a ajuda de testemunhas oculares e por parentes das almas purgantes que o diário arrolou, os nomes por extenso foram sendo registrados. Desta forma, são confirmadas a veracidade e a exatidão das informações. Uma curiosidade: a família de Eugênia foi amiga íntima do Papa Pio XII e seu livro chegou a ser proibido por Hitler, devido ao seu conteúdo religioso e benéfico, diante de tais aparições que fomentam a solidariedade cristã através da já citada comunhão dos santos. Um ponto importante: não é incomum que servas e servos de Deus recebam o dom extraordinário de contemplar almas do purgatório. Eis aqui alguns exemplos. E repetindo, são apenas alguns exemplos. São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Faustina, Beata Anne Catarine Emeriti e Santa Catarina de Gênova. Mesmo assim, é importante não confundir a consulta aos espíritos, ou espiritismo, ou necromancia com a aparição de santos e anjos de Deus. A prática do espiritismo é uma abominação aos olhos de Deus. Já as aparições de santos e anjos são completamente fundamentadas, doutrinária e biblicamente. Temos aqui um quadro onde podemos diferenciar a consulta aos espíritos, ou invocação dos mortos, ou evocação dos mortos, tanto faz, a prática de chamar espíritos, de chamar mortos, e a aparição dos santos e dos anjos. A diferença é abissal. Do lado esquerdo, nós temos os trechos bíblicos que comprovam que o espiritismo, que a consulta aos espíritos, é uma prática proibida por Deus, é uma abominação aos olhos de Deus. Inclusive, temos vários vídeos sobre o assunto, destrinchando tais passagens, mostrando que tal prática é uma fraude ou é uma confusão psicológica completamente explicada pela ciência. Enfim, vídeos sobre o assunto, portanto, não deixe de conferi-los na descrição. Do lado direito, nós temos as passagens que comprovam que a aparição dos santos e dos anjos celestiais é completamente fundamentada nas Sagradas Escrituras. As diferenças entre o espiritismo, a consulta aos espíritos e a aparição de santos e anjos são inúmeras.
Por exemplo, na aparição dos santos, a iniciativa é sempre de Deus. O objetivo é confirmar algo da doutrina de Cristo. Nunca traz confusão. Não podemos confundir com fenômenos paranormais, com visões oriundas de problemas psiquiátricos, com a pura fraude ou sugestão ou com a ação maligna dos anjos caídos. E também a análise dos frutos destas aparições é um bom método para confirmar ou não a autenticidade das mesmas. A consulta aos espíritos, como o próprio nome já diz, nunca será da iniciativa de Deus, mas da iniciativa dos homens. Na consulta aos espíritos, nunca é confirmada a doutrina de Cristo, mas outras doutrinas que colidem com os evangelhos, como a reencarnação e o próprio espiritismo, trazendo logicamente confusão. Agora sim, depois desta análise inicial, vamos para o diário de Eugênia von der Leyen. Vamos conhecer a história de Catarina de Kempten, a alma purgante salva por esmolas. Eugênia começa assim em seu diário, no dia 27 de outubro. Posso ver distintamente que se trata de uma mulher. Está muito inquieta e seu vulto um tanto velado. 28 de outubro. Essa mulher é abominável. É sobretudo sua boca que é horrorosa. Está muito inchada e é simplesmente nojenta. Está furiosa. Seu vestido é um farrapo cinzento. 29 de outubro. Ao anoitecer, encontrei-a no meu quarto. Seus olhos me perseguem. Ela não consegue falar-me. 30 de outubro. Apenas me havia levantado e ela já chegara. Eu disse-lhe, vai-te embora, tu me incomodas. Mas ela nem ligou. Rezei com ela a oração da manhã e em seguida ela se foi. Tenho medo dela. Ela me enoja. Eu poderia ser dura para com ela. Onde está minha caridade? Esta situação me oprime mais e mais. O dia todo tenho de ficar em meio às pessoas que me cercam e nem posso pensar naquilo que me interessa. Sinto-me como que dividida. Minha alma está no outro mundo, isto é, estou ocupada com ele, e a outra parte do meu eu deve fingir um interesse que realmente não existe. Esta dissidência, esta fissão no meu interior me cansa, me enerva. Vemos aqui o que aconteceu em outras visões particulares concedidas pelo Espírito Santo a Eugênia von der Leyen. Neste caso aqui, Catarina está com uma imagem muito velada, de difícil definição, porque ela precisa de purificação. É desta forma que a visão se apresenta, uma visão antropomórfica, de uma forma que um ser humano possa entender, e nesse caso o ser humano é Eugênia von der Leyen, de uma forma que Eugênia possa entender em que situação se encontra Catarina. No caso em questão, Eugênia detalha que a boca de Catarina é horrorosa. Então, provavelmente, os seus pecados têm a ver com a língua. 3 de novembro. Ela só veio pelas 5 da manhã. Por isso passei a noite bem melhor. Rezei com ela sem olhá-la. De repente, sua cabeça estava encostada à minha. Sussurrou-me algo ao ouvido, mas não consegui entendê-lo. Disse-lhe, se tu queres que reze por ti, fica longe de mim. Não suporto a tua presença. Ela deu um grito alto e desapareceu. Agora estou muito triste por causa de minha falta de compreensão, pois não duvido que a fiz sofrer. Neste trecho, nós verificamos a sinceridade de Eugênia ao descrever tais situações em seu diário. No lugar de esconder a sua própria fragilidade, Eugênia é sincera e mostra que ela estava muito desconfortável com tais situações. 4 de novembro. Estou tão contente. Ela voltou e me perdoou. Mexeu sua boca horrorosa para falar, mas não entendi nada. Disse-lhe, se posso realmente ajudar-te, dá-me um sinal e desperta-me pelas 5 horas. Farei por ti o que puder. Dormi muito bem. Às 5 horas em ponto, acordou-me um grito. Ela estava ao meu lado. Fiquei muito contente com isso. Quero novamente suportar tudo quanto Deus me enviar. Aos poucos,
Eugênia von der Leyen vai entendendo o seu carisma, o dom extraordinário concedido pelo Espírito Santo de contemplar almas do purgatório e interceder por elas, ajudando essas almas em sua purificação. Neste momento aqui, Eugênia von der Leyen declara a Deus que pretende suportar tudo que ele enviar dentro desta missão que o próprio Senhor lhe entregou. 6 de novembro, ao cair da noite, ao toque das Ave-Marias, ela veio ver-me, ficou junto à pia de água benta onde me esperou. Dei-lhe água benta e ela desapareceu. Voltou durante a noite. Parece tornar-se mais clara e mais pura. Cresce minha coragem. Quanto mais sacrifícios faço por ela, tanto mais alívio ela sente e tanto mais se torna minha amiga. Novamente, como nos outros casos, onde Eugênia intercede pela purificação de uma alma do purgatório, a imagem que no início parecia ofuscada, velada, com pouquíssima nitidez, compreendemos que a imagem desta alma de Catarina começa a se tornar mais clara e mais pura. E esse progresso espiritual incentiva Eugênia a continuar com sua intercessão. 8 de novembro. Ela esteve comigo quase a noite toda, mas conservou-se calma. Formulei uma oração que lhe agradou muito. Seu olhar ficou mais suave, mas ainda não tenho coragem de dormir quando ela está comigo. 12 de novembro. Finalmente ela está em condições de falar. Recomeçou a andar pelo quarto, agitada, muito inquieta, quase como louca, repetindo sem parar: sem paz, sem paz. Catarina está melhorando, está se purificando e agora começa a falar. Quer se comunicar com Eugênia von der Leyen para que ela possa interceder de forma mais eficaz. 13 de novembro. Catarina esteve comigo durante longo tempo. Comecei diversas orações para ver qual delas lhe agradava mais. Ela fez com a cabeça que não gostava, até que comecei aquela que já lhe agradara outro dia. Ela ajoelhou-se ao meu lado. Foi a primeira vez que uma alma do purgatório fez isso. Senti uma sensação muito especial. Em seguida perguntei-lhe: viveste neste castelo? Vivi. Seu corpo foi enterrado aqui? Não. Fiz-lhe outras perguntas, mas não obtive resposta. 14 de novembro. Algo de estranho me aconteceu. Eu havia resolvido a faltar na manhã seguinte à missa diária, porque me sentia muito cansada e achava que deveria dormir mais um pouco até despertar-me por completo. Sonhei então com uma pobre senhora que me pedia e implorava lhe desse alguma coisa. Acordei assustada. Catarina estava ao lado de minha cama, de mãos suplicantes. Disse-lhe: obrigada que me acordaste. Como soubeste dos meus pensamentos? E ela respondeu: estou unida a ti. Através de quê? Perguntou Eugênia. Nenhuma resposta. Em vez disso, a pergunta dela: queres sacrificar-te ainda por mim? Eugênia respondeu: quero. O que mais posso fazer para te ajudar? Dar-me a paz. Como posso te dá-la? Pelo amor. Pobre da Catarina, agora cuidarei bem de minha amiga. Infelizmente, ainda me ocupo demais com meu próprio conforto. Se não fosse o ambiente confortável que me cerca, poderia fazer muito mais sacrifícios. Tudo seria bem mais fácil se pudesse viver apenas pelas almas do purgatório. Mas estou rodeado de pessoas de carne e osso. Sinto-me bastante frágil para lidar constantemente com gente que pertence a mundos diferentes. Sinto alívio em lançá-lo no papel, pois ainda não estou em condições de dispensar consolo humano, e a sensação de que alguém não me perde de vista me dá segurança. Preferiria calar tudo o que se refere a mim mesma, mas se um quadro quer expressar a realidade, não se podem omitir detalhes e matizes. Quero viver em obediência a meus diretores. Enquanto lanço no papel estas notas, surgem no meu íntimo pensamentos egoístas. Pergunto-me por que só eu tenho que passar por tudo isso e por que não percebem também outras pessoas o que se passa comigo? Mas quero esforçar-me para rejeitar essas ideias,
pois devo refletir mais sobre a minha vocação peculiar. Assim encontrarei o contrapeso necessário. Com essas meditações, que Eugênia também registrou em seu diário, percebemos que a própria Eugênia precisa de tempo para entender esta vocação que Deus lhe entregou. Não é algo fácil, mas ela quer sim abraçar esta missão e interceder por estas almas através de esmolas, de sacrifícios, de caridade, oferecendo terços, oferecendo outras orações e a maior oração de todas, quando se oferece o próprio Senhor Jesus pela purificação dessas almas, ou seja, a Santa Missa. 16 de novembro. Catarina veio à 1 da noite. Longamente rezamos juntas. Perguntei-lhe: podes dizer-me o que tens na boca? Vês isso? Sim, dize-me por que tua boca sofre desse jeito. Eu sempre desuni os homens. Esta afirmação confirma o que comentamos antes. Catarina cometia pecados relacionados com a língua, com a boca, com difamações, injúrias, calúnias, com fofocas, agredindo as pessoas verbalmente. Esses pecados são os responsáveis pelo estado em que ela se encontra. E por não serem, no caso concreto de Catarina de Kempten, por não serem mortais, precisam ser purificados no purgatório. Continuando, na 4ª linha. E começou a soluçar terrivelmente. Disse-lhe: tenho muita compaixão de ti. Ainda tens que sofrer por muito tempo? Tenho. Encontras alívio quando me procuras? Encontro. De que modo? Paz. Não entendo, explica melhor. Tu me dás paz, responde Catarina. Mas de que modo? Ela chegou-se muito a mim e sussurrou-me algo ao ouvido e sumiu. Interessante como o tempo passa tão rápido quando a gente está com as almas do purgatório. Ela chegou a 1 e pouco e me deixou às 4h30, e eu tive a impressão de que se passara meia hora no máximo. Ela está bem vestida e traz uma corrente comprida de ouro. Pena que eu não saiba desenhar. Não tem muita idade. Parece ter uns 40 anos. Faço votos para que volte. Quase que começo a gostar dela. Uma outra observação. No purgatório não são somente purificados os pecados veniais, que não conduzem à morte eterna, como está na primeira carta de João, no capítulo 5. Não são somente os pecados veniais, mas também no purgatório podem ser purificadas as desordens espirituais oriundas de pecados mortais confessados, arrependidos eficazmente. Por isso, isso significa dizer que talvez esses pecados que estão relacionados com a língua, com a boca, podem ser veniais ou podem ser pecados confessados, arrependidos eficazmente, mas que ainda deixaram desordens espirituais, danos a serem purificados no purgatório. Sobre esta dinâmica do purgatório, vou deixar um vídeo nosso na descrição. Não deixem de ver para que vocês possam entender o que é purificado neste estado espiritual. 21 de novembro. Com Catarina deu-se uma grande mudança. Perguntei-lhe: estás melhor? Vejo a claridade, me respondeu. Continuei: posso então dedicar-me agora somente às outras almas? Não me abandones ainda, exclama a Catarina. 22 de novembro. Notei certa mudança na boca de Catarina. Às vezes, ela até sorri. Pedi-lhe: dize-me, por favor, quando morreste. E aí, Catarina responde: no mês de fevereiro de 1680. Onde está enterrado teu corpo? Em Kempten. Por que está a tua alma aqui? Trouxe desunião para cá, obviamente através dos seus pecados de injúria, difamação, calúnia, os pecados de língua, os pecados da boca que estávamos comentando. 30 de novembro. Quando entrei no meu quarto, Catarina já estava me esperando. Rezamos juntas.
Terminada a oração da noite, perguntei-lhe: por que não vieste esse tempo todo? Eu estava contigo. Por que não te vi? Tu me deste muito. Olha, ela apontou para sua boca. Desaparecera tudo quanto de abominável a desfigurara. Não sou capaz de descrever a alegria que senti. Perguntei: já não sofres tanto? Não, responde Catarina. Dize-me de que modo posso ajudar-te ainda mais, se não pecares nunca. Infelizmente, isso ainda não consigo. Aí ela me sussurrou algo ao ouvido, mas não o entendi. Parece que foi união ou boa intenção. E se foi. Viver sem pecado algum. Oh, se o conseguisse! De vez em quando está tudo fervilhando dentro de mim. Sou também fingida porque não mostro aos outros o que sinto dentro de mim. Novamente, Eugênia mostra a sua fragilidade e verificamos a evolução, a purificação, melhor dizendo, de Catarina de Kempten. A visão antropomórfica de sua alma mostra que ela está se purificando, que a sua imagem está cada vez mais harmoniosa e nítida. 5 de dezembro. Veio só Catarina. Perguntei-lhe: podes rezar por mim? Posso. Não queres pedir para que eu não mais receba visitas de almas do purgatório, pois gostaria tanto de ter novamente sossego? Não, respondeu Catarina. Mas por que não queres rezar por essa minha intenção? Deus não quer que eu peça isso. Fiquei profundamente emocionada ao ouvi-la, pois então tratava-se de uma ordem do próprio Deus para que eu recebesse visitas das almas. De hoje em diante devem acabar as perguntas tolas e os porquês. Deve terminar qualquer consideração pessoal e pensamentos egoístas. Mostrei uma relíquia da Santa Cruz à minha amiga Catarina e perguntei-lhe: conheces isso? Conheço. O que é? É coisa santa. Aqui nós temos 2 detalhes. Primeiro detalhe: Eugênia recebe a confirmação da alma de Catarina de que é uma missão dada por Deus. A missão, a obra que ela está praticando, interceder pelas almas purgantes. Segundo detalhe: a confirmação de um objeto sagrado, no caso aqui, uma relíquia da Santa Cruz, o que confirma, inclusive, o poder dos sacramentais e o poder dos objetos sagrados. Sobre os sacramentais, link na descrição. Não deixe de assistir, porque você vai entender o que significa um sacramental. 7 de dezembro. Durante muito tempo esteve comigo minha querida Catarina. Perguntei-lhe: por que sofres no purgatório já há tanto tempo? Fizeste muito pecado por tua fala? Fazia, e não me arrependia e não me confessava. No caso aqui, nós verificamos que eram pecados veniais. Esses podem ser purificados no purgatório. Como foi que te salvaste? Eu costumava dar esmolas. Por que morreste sem ter recebido os sacramentos? Morri afogada. O que posso fazer por ti? Ela murmurou-me algo ao ouvido. Entendi apenas participação e de Cristo. Talvez tenha dito participação no corpo de Cristo, oferecer por ela a Santa Comunhão. E desapareceu. Catarina praticava esmolas. Ela fazia caridade. Apesar dos seus pecados de fala, ela se mantinha, de certa forma, dentro da graça do Senhor. E ela não cometeu pecados mortais, estes sim, determinantes para que ela se precipitasse no inferno por ocasião do juízo particular. Diante do que está registrado no diário, se tratam de pecados de fala, pecados veniais. Obviamente, existem pecados de fala que são mortais, mas verificamos aqui que ela não cometeu pecados mortais que a levariam para o inferno. E como morreu sem os sacramentos, no caso aqui poderia ter sido uma confissão última ou a unção dos enfermos, ou os dois até, sem estes sacramentos, os pecados veniais não foram apagados, as desordens espirituais não foram purificadas e ela precisou sim do purgatório, que é um aspecto, é uma prova da misericórdia infinita de nosso Senhor. É uma realidade completamente ligada
ao sacrifício redentor de Jesus. 9 de dezembro. Veio Catarina. Eu estava acordada. No momento em que me aparece uma alma do purgatório, tudo quanto está em meu cérebro fica totalmente concentrado naquela aparição. Todos os outros pensamentos se apagam. O efeito é um tanto semelhante ao de um comutador. Interrompendo a força, desaparece para a vista tudo quanto se via à luz elétrica. O que vem do além tem uma força irresistível. Já não sentia eu dor alguma. Catarina veio encostar-se a mim e passou a mão na minha fronte como se quisesse fazer um carinho. Perguntei-lhe: por que estás hoje tão amável para comigo? É porque está tudo claro. Onde está essa claridade? Dentro de mim e dentro de ti. O que mais estás vendo dentro de mim? Anseio de Deus. Dito isto, desapareceu. É verdade que eu estava esperando ansiosa a Santa Comunhão. Tenho medo, porém, de qualquer atitude extravagante. Escrevo estas coisas a contragosto, pois parecem um tanto extravagantes. Catarina estava se libertando do purgatório e mostrou a Eugênia que ela tinha anseio de Deus e que estava pura, porque obviamente tinha se preparado para receber o próprio Deus na Sagrada Comunhão. Indiretamente, esta alma, esta aparição, confirma o dogma de fé, a certeza de fé, de que Jesus está presente em corpo e sangue, alma e divindade, em cada pão eucaristizado. 16 de dezembro. Veio Catarina e ficou comigo bastante tempo. Ao rezarmos aquela oração de que mais gosta, ela ficou de joelhos. Depois me disse: agradeço-te muito. Tua aparência mudou totalmente, não precisas mais sofrer? E Catarina responde: começa para mim a alegria. Não me visitas mais? Não. E achegou-se a mim e me disse algo que não entendi. Pareceu-me palavra em língua estrangeira e desapareceu. Estou pouco triste por não mais poder vê-la. Ela se havia tornado um verdadeiro refúgio para mim. Que história maravilhosa, cheia de confirmações, de realidades espirituais, de situações ensinadas por Jesus Cristo e preservadas pela Santa Mãe Igreja. Indiretamente foi confirmada aqui a realidade da confissão. Indiretamente aqui foi confirmado o sacramento da unção dos enfermos. Indiretamente aqui foi confirmada a realidade da Eucaristia. E também, por fim, a realidade do próprio purgatório, da misericórdia de Deus e do sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo por todos nós pecadores. Uma riqueza inestimável, que peço que vocês compartilhem, que peço que vocês meditem seriamente e com muito amor, pedindo a orientação do Espírito Santo. Jesus, eu confio em vós. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.